E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai passar pelas ações da Irani com o ticker Honey 3. A gente vai passar por preço justo, capacidade de pagamento de dividendos e uma pontuação de 0 a 5 estrelas para as ações. Essa ação já teve grandes valorizações, porém muitos investidores ficam na dúvida se ela ainda pode ser uma oportunidade de investimentos. A Irani é quase que uma fênix ali. De 2020 para cá, ela foi trazendo melhorias de resultados, reduzindo dívida e trazendo toda essa melhora operacional, o que fez também com que suas ações se valorizassem. Então eu planilhei algumas informações aqui para a gente ver essa questão de preço justo, capacidade de pagamento de dividendos. Algumas informações aqui para preenchimento foram retiradas do Status Invest. Se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, ele é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimentos. E para você que já se assusta com esse monte de números, fica tranquilo, a gente vai passar passo a passo em cada etapa e você com certeza vai conseguir compreender o processo. Então, voltando aqui na planilha, como eu comentei com vocês, o ticker da empresa é Honey 3, o valor atual está de R$ 12,60. Então aqui temos o dividendo esperado de 6%. Essa métrica, se você já acompanha o canal, você já sabe, aqui não existe muito certo ou errado. Depende do que você espera receber em dividendos com base nos seus investimentos, então poderia ser 6, 8 ou 10. O importante aqui é deixar bem claro o seguinte: como a parte aqui do preço justo vai ser com base nos dividendos, se essa métrica fosse 8 ou 10, aquele resultado final ali seria outro. Então você tem que se atentar se você realmente busca essa questão de pelo menos 6%, porque se você buscar mais, aí esses valores seriam diferentes. Mas aqui é mais um norteador para a gente conseguir ter uma tomada de decisão mais conservadora. Então aqui eu coloquei 6%. Aí aqui nós temos os dividendos pagos por ano de 2019 a até 2023. Você pode falar que 2023 ainda não terminou, que poderia ter alguns dividendos, porém eu já trouxe ele aqui porque como ele já foi satisfatório, superior a 2022, eu já coloquei ele aqui para a gente conseguir entender melhor sobre esse valor de 12,60 atual das ações. Aí aqui nós temos os dividendos médios dos últimos 5 anos, totalizando em 37 centavos, que é a média dessa composição aqui. A gente faz ela para evitar se expor a resultados ou muito ruins ou muito bons que ocorreram ao longo do tempo, porém que talvez não sejam recorrentes, como aqui em 2019, 2 centavos e aqui em 2023, 79 centavos. A gente tem que entender que essa oscilação existiu e que em um futuro próximo ela poderia sim se tornar a ser real novamente. Então é por isso que a gente olha, porque daí a gente tem uma tomada de decisão ali mais conservadora e espera cenários mais adversos. Aí quando a gente olha aqui para o dividendo dos últimos 12 meses, é esse valor aqui de 2023 que está em 79 centavos. Então quando a gente olha para a média e para esse dividendo atual, a gente vê que ele é bem diferente. Mas a gente não pode olhar para o passado e achar que ele vai se repetir, até porque a empresa pode ter tido essa melhoria operacional e os resultados futuros dela serem daqui de 79 centavos para frente, ou seja, esse passado ele não necessariamente se concretize novamente, mas a gente utiliza ele para ter uma maior quantidade de informações. E aí quando a gente vem aqui na parte do preço justo, com base no dividendo médio, ficou em R$ 6,24, ou seja, quase metade do valor atual que as ações estão sendo trabalhadas. E quando a gente vem para o preço justo, com base nos últimos 12 meses, está na casa de R$ 13,11, ou seja, com base na média, meio que ela estaria cara. Com base nos resultados que ela está entregando atualmente, aparentemente ali estaria num preço justo, ou se houvesse muito mais melhorias operacionais de resultados e tudo mais, ela estaria tecnicamente barata. Então esses números a gente poderia olhar da seguinte forma: se ela continuar trazendo essas lucratividades e pagando esses dividendos ali na casa de 79 centavos, poderia estar no preço justo. Caso melhore mais ainda, poderia estar descontada. Caso retorne aos dividendos do passado, tecnicamente estaria uma ação cara. Pessoal, se a careca estiver brilhando aí é porque tá um calor, tá complicado aqui, tá sem ar-condicionado, não dá para ligar ventilador porque senão atrapalha tudo o áudio. Mas é isso, bora que bora. Aí aqui na outra parte aqui da planilha para a gente avaliar a capacidade de pagamento de dividendos. O valor de mercado está na casa de 3 bilhões, ou seja, é uma small cap, uma empresa de baixo valor de mercado. Lucratividades por ano aqui de 2018 a 22, no mesmo esquema do dividendo, para a gente evitar se expor a lucratividades ou muito baixas ou muito altas que ocorreram, porém que talvez não sejam recorrentes, como a gente viu aqui, uma lucratividade de 3 milhões em 2018, um prejuízo de quase 80 milhões em 2019 e aí em 2022 uma lucratividade de quase 380 milhões. Não tem problema a empresa trazer resultados menores ou de prejuízo, isso é normal, faz parte do jogo. A gente utiliza essas informações para conseguir ver, né? Porque se trazer muitos resultados de prejuízo, começa a ficar ruim o cenário, aí você já se posiciona de uma forma diferente. Mas aqui não tem problema, a gente só utiliza para formar um número melhor aqui na tomada de decisão. Então, o lucro médio dos últimos 5 anos
essa lucratividade aqui da relação na casa de quase 136 milhões. E aí, quando a gente vem na lucratividade dos últimos 12 meses, essa lucratividade de 2022 na casa de 378 milhões, ou seja, com base na média e com base em alguns resultados do passado, essa lucratividade cresceu de uma forma muito grande. Aí agora a gente vai abordar sobre um indicador financeiro que chama preço-lucro. Ele é o quê? É o preço dividido pelo lucro da empresa. No caso aqui, nós vamos fazer ele tanto com base no lucro médio, quanto com base no lucro dos últimos 12 meses, para a gente ver como que ele fica. O que significa esse indicador? Não existe muito certo ou errado. Eu gosto de indicadores abaixo de 10, tem pessoas que gostam abaixo de 15, mas o número que der nesse resultado significa o número de anos que você levaria para ter o retorno do seu investimento. Mas isso se as lucratividades forem recorrentes e a empresa distribuísse 100% desses lucros. Aí sim, digamos que deu 10 ali, se a empresa trouxer lucratividades recorrentes iguais por 10 anos e distribuir a totalidade dos lucros, você teria o retorno do seu investimento em um espaço de tempo de 10 anos. Então aqui a gente gosta mais de métricas inferiores a 10. Quando a gente olha para a parte do preço-lucro aqui, com base na média dos últimos 5 anos, ficou um PL muito esticado aqui na casa de 23, ou seja, aqui levariam-se 23 anos. Com base na lucratividade dos últimos 12 meses, já ficou na casa de 8. Ou seja, se mantiver essas lucratividades e, melhor ainda, se conseguir trazer crescimentos, esse resultado de indicador PL seria bem interessante, porque com essa lucratividade aqui dos últimos 12, já está na casa de 8. Ou seja, inferior a 10 já é atrativo. Agora, se conseguir ainda trazer aumentos na lucratividade, esse indicador reduziria, o que sinalizaria que ela seria uma ação que estaria ali no seu preço justo ou até mesmo descontada com base nas lucratividades que está trazendo. Aí agora a gente vai visualizar a capacidade de pagamento de dividendos, tanto com base nos lucros médios, quanto com base nos lucros dos últimos 12 meses. Então aqui a gente vai ter os dividendos desde 25% de pagamento dos lucros a até 100%, que seria distribuindo todo o lucro. Então aqui na primeira parte, os dividendos com base na média de lucros, a gente teria um dividendo entre 1% a 4,38%, que não seria muito interessante. Aí quando a gente olha aqui para os dividendos com base no lucro dos últimos 12 meses, já ficaria na casa de 3% a até 12%. Ou seja, aqui já está bacana e se distribuir pelo menos 50%, a gente já teria os 6% de dividendos. Se distribuir mais ainda, seria muito melhor. Ou seja, até o momento deu para a gente entender o seguinte: se a gente olhar para o passado, para a média, o negócio não fica muito bom. Se a gente olhar para o resultado dos últimos 12 meses, o preço parece ser justo, o dividendo parece ser bem interessante, os lucros também são bem atrativos, então assim, fica uma questão muito dependente dessas recorrências de lucratividades e aumentos de lucratividades. Porque se algo não se concretizar ou as lucratividades reduzirem, aí tudo isso distorceria e poderia estar com uma ação com o preço caro. E agora, para a gente finalizar, na parte de 0 a 5 estrelas aqui para as ações Honey 3, a primeira ação, que é a de preço, eu coloquei meia estrela. Por quê? Porque está muito dependente dessa questão dos resultados. Então, assim, ela pode estar cara, como pode estar barata. Tudo vai depender dos resultados do futuro. A segunda estrela, que é de dividendo, também considerei meia estrela, porque pode ter um dividendo ruim ou um dividendo muito bom, a depender das lucratividades que é presente. Para a terceira estrela, que é a terceira do preço-lucro, eu coloquei meia estrela. Por quê? Porque com base na média ficou em 23, não é muito interessante, e com base nos últimos 12 meses já ficou atrativo. Então entrou na mesma ideia do preço ou do dividendo. Vai depender das lucratividades do futuro. Para a quarta estrela aqui, eu só dou ela como uma estrela por completo quando as lucratividades aqui são em todos os 5 anos. Como em 2019 teve esse prejuízo, eu coloquei meia estrela aqui. Mas poderia ser uma, a depender da sua avaliação com base nesses resultados. Mas como trouxe um ano aqui com prejuízo e aqui em 2018 também uma lucratividade que para ter virado prejuízo não faltaria muito, eu trouxe meia estrela. Então até o momento aqui nós tivemos meia estrelas tanto para preço, quanto para dividendo, quanto para preço-lucro e quanto para lucratividades nessa totalidade aqui de 5 anos. E para a última estrela, que seria a questão de recorrência do segmento, essa daqui eu considerei 1, porque essa questão de soluções em papel e embalagens eu acredito que vai continuar sendo utilizado, é algo reciclável, então assim, essa parte eu dei uma estrela. Então a gente totalizaria aqui 3 estrelas de um total de 5. A minha opinião final aqui é a seguinte: se você gosta muito das ações da Irani e quer se expor, você talvez poderia controlar o seu risco com uma exposição mais reduzida. Mas assim, não é que ela está cara, mas ela pode estar, a depender desses resultados do futuro.
Então você que tem que ser responsável por estudar e avaliar e ver se ela faz sentido e ver se você realmente acredita nessas possibilidades de aumento de lucratividades de recorrência. E aí, se você achar que faz sentido, você poderia tentar controlar o seu risco com uma exposição mais reduzida. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu aí esse vídeo, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!